O Senhor é o nosso único e verdadeiro Salvador. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Salmos 124, de 1 a 8. Despertemos para reconhecer o amor e o cuidado de Deus como nosso único e verdadeiro Salvador, bem como para agradecer pelas inúmeras intervenções dele em nossas vidas. A grande declaração aqui é: o Senhor é o nosso único e verdadeiro Salvador. Este salmo é ao mesmo tempo um cântico de ação de graças a Deus pelos livramentos dados ao rei Davi, como também um alerta a vigiarmos em oração constantemente. É um dos cânticos de romagem cantados nas peregrinações para Jerusalém, com a finalidade de manter viva na memória do povo os grandes feitos de Deus. O rei fala aqui não só dos livramentos pessoais, mas traz à memória o que o Senhor fez também pelo seu povo por ocasião das grandes lutas enfrentadas ao longo de sua história. A ideia central aqui é o reconhecimento da intervenção divina em todas as situações pelas quais passaram os servos do passado e também os dos nossos dias. Somos assolados e assombrados de todas as formas. A nossa vida deste lado da eternidade, na verdade, é uma sucessão de batalhas a serem travadas. Isso demanda uma atitude constante de vigilância e oração perseverante, pois o nosso adversário é astuto e trama o tempo inteiro contra nós. A oração, a fé, a prontidão, a perseverança e a vigilância é que vão nos garantir a vitória sobre as hostes do mal. Para isso, precisamos deixar de ser meninos na fé e levar a sério a advertência de Pedro, apóstolo, em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, que diz: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando alguém que ele possa tragar. A vida do povo de Deus sempre foi de oposições ferrenhas. E quanto mais se aproxima a segunda vinda do Cristo, mais essa oposição se torna violenta, já que o inimigo sabe que tem pouco tempo para agir. Já reparou quantos sem causa tentam nos afrontar? Da mesma maneira que depois da tempestade vem a bonança, a calmaria é sempre sinal de tempestade à vista. Por que não reconhecemos os sinais que o Senhor nos envia? A igreja não é um transatlântico de turismo, é um navio de guerra. Os santos estão sempre engajados nessa guerra, não como voluntários, mas como soldados arregimentados pelo grande general. Quando olhamos para este salmo, é inevitável não demonstrarmos nossa atitude de ação de graças por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Por isso bradamos, como o próprio salmista disse no início: Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. O salmista, ao mesmo tempo que agradece ao Senhor por sua ação salvadora, também chama a atenção para as características visíveis das investidas que nos atingem. Quais são essas características? Elas acontecem de forma repentina, do nada. Acontecem de forma crescente, como inundação. Acontecem de forma ameaçadora, como o ataque de um animal selvagem. Acontecem como o laço de uma armadilha. Por isso, não podemos negligenciar a vigilância e a oração. O adversário não manda aviso. Por isso, o servo de Deus tem que estar sempre vigiando e orando em todo o tempo. Essas investidas muitas vezes se agigantam diante de nós, de tal forma que nem conseguimos tomar pé. Até porque uma situação difícil nunca vem sozinha.
Problema sempre gosta de andar aos bandos. Todas as vezes que encontramos referência à água na palavra de Deus, há sempre uma ligação com grandes dificuldades ou tribulações. Só o nosso Deus pode fazer um caminho na tormenta. Só Ele pode nos fazer andar sobre as águas. E águas tempestuosas também são figuras das grandes investidas do adversário para nos tragar e nos afastar do caminho. São desentendimentos em casa, somados às dificuldades financeiras, que por sua vez trazem a reboque feridas antigas, gerando litígios e desajustes. Mas quando Deus tem propósito em nossa vida, não interessa as artimanhas e ciladas que o adversário usa, o Senhor de todas livra os seus filhos. Pedro comparou o inimigo com um leão astuto que anda ao derredor, e a estratégia dele é esperar pacientemente à espreita até que baixemos a guarda. Então, ele lança-se sobre nós para nos destruir, se aproveitando também de nossas fragilidades e descuidos. Se permanecermos firmes em Cristo, mesmo que Ele permita que entremos na cova dos leões, lá mesmo Ele nos salvará fechando a boca do leão. Devemos usar a palavra de Deus como lâmpada para iluminar o nosso caminho, de modo que possamos discernir os laços e armadilhas preparados para nós. E também como espada afiada para dissipar os intentos malignos. Louvado seja Deus, pois não estamos desamparados. O nosso socorro está em o nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor livra os nossos pés do laço e nos coloca em liberdade. São muitos os passarinheiros à nossa volta. Somos exortados a vigiar e orar, sempre, sem nos esquecer da perseverança e das ações de graças. Atentemos para isto, em nome de Jesus. Amém.